Saudações a todos e todas, meu nome é Martim César e primeiramente eu queria parabenizar a Câmara de Vereadores e ao Instituto Histórico e Geográfico de Jaguarão, do qual eu faço parte, com muito orgulho para mim, por essa iniciativa desses vídeos educativos e históricos. A história que eu tenho para relatar é de aproximadamente 200 anos atrás, mais precisamente 210 anos atrás. Ou seja, do começo da nossa povoação, da nossa fronteira. Aqui se chamava Guarda do Cerrito e do outro lado Guardia de Arredondo. Arredondo por causa do vice-rei de Buenos Aires, vice-rei do Rio da Prata, quando de sua fundação. Aqui havia mais ou menos 30 casas e do outro lado meia dúzia de casas. Havia uma charqueada e também um quartel, uma casa de residência. Quero contar um pouco dessa história, que é como num filme, demonstrando a importância geopolítica da nossa região. Tudo começa na Europa, quando está no auge o Império Napoleônico. Napoleão Bonaparte invade Portugal, ocasionando a fuga da família real. Dom João VI era o regente, a sua mãe era a rainha, Dona Maria I, que estava senil, e a esposa de Dom João VI era Carlota Joaquina, da família Bourbon, uma espanhola. Essa personagem vai ser importantíssima na história que eu tenho para contar. Os ingleses ajudam, a família real vem para o Brasil e o país, a nossa pátria começa a partir daí, embora depois outros grandes adventos aconteceram como a independência, a república e o nosso bem mais precioso, a democracia. Do lado espanhol, Napoleão força a abdicação do rei Carlos IV e do seu filho Fernando VII, que vem a ser o irmão de Carlota Joaquina. Isso, ao forçar a abdicação, o irmão de Napoleão Bonaparte passa a ser o rei da Espanha. Isso provoca uma série de acontecimentos do lado espanhol da nossa fronteira. Em Buenos Aires, os criollos, os nativos, os nascidos, os espanhóis nascidos na América, eles começam uma série de lutas, de buscas de não serem comandados pelo imperador francês. Então tem os que advogam por uma independência já total, os que advogam por uma independência relativa, esperando a libertação de Fernando VII, e os que esperam, os que estão tentando uma regência de Carlota Joaquina. Carlota Joaquina é a única Bourbon que está na América, ela é a esposa de Dom João VI, então alguns advogam por essa regência de Carlota Joaquina, ela seria a regente ou a rainha do Rio da Prata. Tem um documento aqui de um dos próceres, um dos grandes heróis da Revolução de Maio, a que vai gerar a independência da Argentina. Ele fala assim, numa carta, nas suas memórias: tratei de buscar o apoio da infanta Carlota e de formar um partido a seu favor, para que, estabelecida a regência da senhora infanta Dona Carlota Joaquina, haja um governo que sirva de exemplo à decadente Europa e vivamos em tranquilidade e segurança. Manuel Belgrano. Outro grande personagem dessa época, que tem a ver com a nossa história de Jaguarão, que se chamava Cerrito na época, se chama Felipe Contusi. É um português, comerciante em Buenos Aires, que enriqueceu vendendo mulas, mercadorias, escravos na cidade portenha. Ele quer uma independência, mas com uma monarquia, ou seja, com a regência de Carlota Joaquina, enquanto Fernando VII não foi libertado ainda. Ele escreveu para Francisco de Miranda, o venezuelano precursor das independências da América. Escreveu assim: estamos convictos da importância e necessidade de empreender a independência da América de toda a dominação europeia, seja como for. Porém, não podemos nos conformar com ideias de constituição democrática. Portanto, vamos adotar o sistema de que se chegue até a independência da América espanhola por uma forma regular e conveniente. Perdida a Espanha, chamaremos a senhora infanta Carlota Joaquina para fixar o governo. Ele, inclusive, vai à corte do Rio de Janeiro para tentar que Dom João permita que Carlota Joaquina venha para Buenos Aires para ser a nova rainha.
Exposto, aqui é um documento do ministro Souza Coutinho, o ministro de Relações Exteriores, entre aspas, seria de Dom João VI, em 1809. Exposto à triste anarquia em que irão cair as províncias do Rio da Prata, tendo em conta que nós, os portugueses brasileiros, podemos salvar essa situação aparecendo ali com alguma força, com plenos poderes da augusta esposa de Vossa Alteza Real, Dona Carlota Joaquina, tomo a liberdade de dirigir-me ao próprio Felipe Contusi, para que venha ante sua real presença, Dom João, para que depois que Vossa Alteza Real se digne a escutá-lo, indique suas reais ordens. Felipe Contusi, depois, ele não vai participar da grande Revolução de Maio. O que vem a ser a Revolução de Maio? Em Buenos Aires, esses nativos espanhóis, eles acabam, já são se considerando como se fosse, entre aspas, argentinos, eles fazem a Revolução de Maio, ou seja, eles cortam as correntes com a Espanha. Isso vai redundar, com o passar do tempo, na independência da Argentina, da Bolívia, do Chile, do Paraguai e, posteriormente, do Uruguai. A Revolução de Maio, naquela praça onde está a Casa Rosada, em Buenos Aires, ali acontece a Revolução de Maio. Ali começa a Revolução de Maio. Felipe Contusi não está contente com isso, o que ele faz? Ele vem para a fronteira, por um motivo. Em Montevidéu, os monarquistas espanhóis, os que querem a monarquia ou querem seguir ainda sendo comandados pela Espanha, eles se refugiam dentro da fortaleza de Montevidéu, da cidade amuralhada de Montevidéu. Eles tentam em duas lutas, uma contra Artigas, em duas batalhas e são derrotados. Mas eles têm a marinha espanhola que está aqui no Rio da Prata, e tem também as muralhas de Montevidéu, ou seja, eles se refugiam lá dentro. Só que ficam sitiados. As forças dos revolucionários de Maio, os argentinos, que virão a ser os argentinos, e os uruguaios de Artigas, sitiam Montevidéu. Hoje tem o portal da Cidadela, quem visita Montevidéu vê claramente aquele portal. Atrás daquelas muralhas, os monarquistas ficaram sitiados. Felipe Contusi tem muito dinheiro, ele tem a ideia de formar então uma rede de apoio. O que ele faz? Vem para a fronteira de Jaguarão, do outro lado, na Picada de Barros, cria um fortim, uma fortaleza, um acampamento que ele chama de acampamento Bourbon, em homenagem ao rei Fernando VII, que vai ser o rei, ou a Carlota Joaquina, a sua família, acampamento Fernando VII. Ali ele recebe armas, ele recebe pólvora e mercadorias e monarquistas que podem ajudar Montevidéu. Aqui na nossa cidade, no Cerrito, quem o ajudava era um comerciante chamado Francisco Fontes, que vai ser depois o primeiro assassinato de Jaguarão, o primeiro crime que vai acontecer em Jaguarão, e outro que auxilia é o espanhol José Ramírez. Hoje existe ainda o Rincão de Ramírez na Lagoa Mirim. Esse espanhol auxiliava com armas e munições a esse pessoal a esses monarquistas que estavam com Felipe Contusi dentro do acampamento Bourbon. Também quem auxiliou foi o Joaquim de Paz, o comandante de Cerro Largo. Felipe Contusi fala sobre esse acampamento. Nós temos aqui uma carta dele a Gaspar de Vigodeu, comandante espanhol monarquista em Montevidéu. Ontem se colocou o portão que serve também de ponte levadiça e concordamos eu e Dom Joaquim de Paz que o acampamento tomasse o nome da augusta real família Bourbon, a quem temos a honra de servir. E o próprio Joaquim de Paz, ele também faz uma carta, escreve a Diogo de Souza, que é o capitão-geral da Capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul, em 14 de 12 de 1812, 14 de dezembro, ele diz assim: a costa ocidental do Jaguarão é meu asilo. Aqui estou em união com alguns fiéis vassalos que me acompanham e com uma pequena porção de desertores, que se não encontrassem este abrigo, haveriam sem dúvida aumentado o número de nossos inimigos. Quem se opôs a isso, obviamente, são os revolucionários de Buenos Aires. Eles então mandam uma partida de 400 soldados a mando de Domingo Frente, um dos revolucionários de Maio, que foi, na verdade, também quem fuzilou o último vice-rei do Rio da Prata, Liniers. Domingo Frente vem, então,
de Montevidéu, onde está no cerco, com 400 revolucionários para acabar com o acampamento Bourbon, que eles chamavam de acampamento Los Ladrones, pejorativamente. Então, essa partida vem até Cerro Largo, já tem uma escaramuça ali, acabam morrendo 17 monarquistas nessa primeira batalha, e eles têm que chegar até o acampamento Bourbon. Quem vai ser o vaquiano que vai levá-los ao acampamento na Picada de Barros é um jovem vaquiano chamado Bento Gonçalves da Silva, que depois vai ser tão conhecido na Revolução Farroupilha. Esse ataque acontece ao acampamento Bourbon, é um ataque terrível. Há em torno de 50 mortos, porque dentro do acampamento tem muita arma e muita munição, e são paliçadas, fossos. A defesa é muito grande, inclusive o coronel Frente, fala que do lado brasileiro havia alguns monarquistas escondidos no matagal, nos matos do Rio Jaguarão, atacando os revolucionários. Depois dessa batalha, Domingo Frente volta para Cerro Largo para retomar suas forças, para renovar suas forças para um novo ataque. Antes que isso aconteça, Felipe Contusi e Joaquim de Paz se dão conta que o fortim não pode ficar, não vai resistir, e acabam com o acampamento, incendiando, e passam para o lado brasileiro, vêm para o Cerrito. Então, esses monarquistas, eles passam para a guarda do Cerrito, para este lado. Inclusive, há um documento no Museu Júlio de Castilhos, onde um dos guardas da guarda do Cerrito, ele informa sobre esse cruze. Depois de se haver passado os competentes ofícios, retiraram-se para Portugal, para o Brasil, para a guarda do Cerrito, o comandante Contusi, soldados, famílias, armas, arquivo, etc. Indo adiante em mãos do ajudante Dom José Manuel de Vitorica, o mesmo estandarte de Sua Majestade, com o que pouco antes se havia jurado e aclamado solenemente ao senhor rei Dom Fernando VII. Ou seja, eles passaram, inclusive, com a bandeira espanhola para este lado. Tudo terminaria aí se não houvesse uma grande mudança na geopolítica europeia. Napoleão Bonaparte perde grande parte do seu exército na campanha da Rússia. Ele é derrotado pelo chamado General Inverno. E os reis começam a voltar aos seus tronos. Fernando VII, irmão de Carlota Joaquina, volta a ser rei da Espanha. Com isso também acaba o sonho de Carlota Joaquina de ser a rainha do Rio da Prata, que Dom João VI também não apoiou inteiramente. Acaba o sonho de Felipe Contusi. Porém, aqui ainda resiste Montevidéu, e agora com a esperança que venha uma armada da Espanha ajudá-la. Os revolucionários de maio, os argentinos e uruguaios, que vão ser no futuro, eles têm que tentar uma última cartada, e eles provocam uma batalha naval e vencem as forças de Montevidéu frente à colônia do Sacramento. O almirante era Guilherme Brown, o irlandês Guilherme Brown. Eles vencem as forças monarquistas, e Montevidéu fica totalmente cercada e acaba caindo para as forças de Alvear, do comandante general Alvear. O que acontece, antes disso, Montevidéu tenta uma possibilidade de ajuda, mandando um capitão chamado Manuel de Bustamante até Rio Grande, falar com Manuel Marques de Souza. Ele vem com uma escolta, ele é autorizado a vir com uma escolta até a fronteira, ele e mais seis monarquistas, esperando aqui para autorizar para cruzar para o lado espanhol. Manuel Marques de Souza não autoriza porque espera a autorização do Diogo de Souza, o comandante da província, da capitania na época. O que acontece? Manuel de Bustamante, ele cruza igual e forma no outro lado, no lado do Rio Jaguarão, às suas margens, forma um outro acampamento chamado Acampamento Fernando VII. Eu tenho aqui uma partida que fala sobre isso. Na madrugada, um depoimento de um dos guardas da Guarda do Cerrito. Na madrugada de 13 de junho de 1814, o alferes da Guarda do Cerrito, Domingo Crescêncio de Carvalho, registrou a passagem rumo à banda oriental de um pequeno contingente de Bustamante, coincidente com outro menor que não conseguiu fiscalizar o cabo João José de Freitas, em seu passo sob a foz do Arroio do Telho com o Jaguarão. Isso aqui foi uma carta enviada para Manuel Marques de Souza, 13 de junho de 1814. O que acontece?
Um mês depois, ele recebe o aviso que Montevidéu caiu, que Montevidéu, a monarquista Montevidéu caiu a 23 de junho de 1814. Portanto, não tem sentido algum ficar com um acampamento do lado que vai ser Uruguai, o lado do Rio Jaguarão, o lado sul, para ajudar Montevidéu, porque já não existe a monárquica Montevidéu. Ele recebe o aviso, então, no dia 20 de julho de 1814, pela última vez é hasteada a bandeira espanhola deste lado. E o que se pode dizer disso? Primeiro, que a importância geopolítica de Jaguarão, que estava envolvida nessa, de Jaguarão e Rio Branco, desta fronteira, estava envolvida nos assuntos das guerras, das grandes guerras napoleônicas. Segundo, que também estava envolvida na importante época da emancipação dos países sul-americanos. E também se pode dizer que deste lado da Cordilheira dos Andes, no sul da América do Sul, o último lugar onde uma bandeira da monarquia espanhola, uma bandeira da Espanha foi erguida durante 20 dias depois que caiu Montevidéu, foi aqui no outro lado do Rio Jaguarão. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez.